Olá, cara estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula do nosso curso aqui de Física 1, do Beabá Exatas. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com resolução de exercícios que envolve o tópico de movimento retilíneo e uniforme, ok? Então, são 3 exercícios em que eu estarei explicando alguns conceitos também para você poder aprender a interpretar também o que o determinado exercício está pedindo para você, beleza? Então, aguarda aí até o final da aula que você vai sair hoje entendendo este conteúdo. Assiste aí a vinheta. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. No primeiro exercício nos diz assim, duas pequenas esferas A e B, olha só como é que está na figura, ó, duas esferas, pequenas esferas A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea, ou seja, a trajetória executada por elas é uma reta, com movimentos uniformes. Opa, se é um movimento uniforme, então a velocidade não será alterada. Mas quanto vale? Qual é o valor da velocidade para cada esfera? E velocidades escalares, 8 metros por segundo e 6 metros por segundo, olha só aqui, ó, respectivamente. O que significa isso? Primeiro eu falei de quem? Da esfera A ou da esfera B? Eu falei da esfera A, correto? Então, beleza. Qual foi o primeiro valor de velocidade que foi fornecido aqui? Ó? 8 metros por segundo. Então, isto significa que a velocidade da esfera A, que eu falei em primeiro, é 8 metros por segundo, e a esfera B vai ter 6 metros por segundo, ok? Então, a primeira parte da interpretação é essa. Aí o texto diz, no instante t igual a 0, as esferas estão posicionadas conforme a figura. Veja aí, ó. Aí ele pede, determine em que instantes, ou quais são os momentos, em que a distância entre as esferas é de 4 metros. Bem, observando esse tipo de desenho e o valor da velocidade fornecida, eu posso verificar que tem velocidades diferentes. Então, eu posso ter uma situação em que a esfera A está atrás da esfera B, como você está vendo aqui na figura, mas eu posso também ter uma situação em que a esfera A está na frente, está em frente ao corpo B, ou a esfera B. Mas aí eu vou ter essa distância de 10 metros. Então, quais são esses instantes em que eu vou ter essa condição? Legal? Então, a gente vai resolver isso aqui. Ó. Aqui, nesse instante, eles estão a 10 metros. E quais são os instantes que a gente quer descobrir em que as esferas estão a uma distância de 4 metros? Então, vamos aqui para a nossa primeira análise. Construir as funções horárias de cada carro. O texto disse que é um movimento uniforme, então a gente tem a equação do movimento uniforme para cada uma delas. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu coloco o meu referencial ou a minha origem aqui na esfera A, o que vai acontecer? A posição inicial é 0. Então, aqui, ó, a posição inicial do corpo A vai ser 0, mais, não é velocidade vezes o tempo na equação? Beleza, quanto é a velocidade de A? Vale 8. Então, por isso que aqui aparece 8 vezes t. Ok? Vamos ver a equação horária do corpo B. Qual é a posição inicial do corpo B aqui? Ó? 10 metros. Então, eu vou ter aqui 10 metros como posição inicial. E veja que o corpo B, ó, está com um movimento progressivo. Tanto A quanto B tem um movimento progressivo. Então, as duas velocidades são positivas. E o corpo B tem uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, vai ficar 10 mais 6 vezes o tempo, que é a equação horária do corpo B. Legal. E aí, a gente vai fazer a análise de que, ó, de acordo com o desenho, quando o corpo B se encontra na frente do corpo A, cuja diferença, a distância entre elas, é 4 metros. Aí, o que a gente faz? Qual é a equação horária do corpo B? Não é 10 mais 6t? Beleza. Qual é a equação horária do corpo A? É 8 vezes t. Ótimo. Só substituir e igualar a 4. Por que 4? Porque o exercício está dizendo qual é o instante em que a distância entre elas vale quanto?
4 metros. Por isso que aqui é igual a 4 metros. Então, agora é só a gente fazer a continha, né? Eu vou ter 6t menos 8t é menos 2t. Esse 10 passa aqui para o outro lado subtraindo. Eu vou ter 4 menos 10 é menos 6. E ali eu vou ter menos 6. O menos 2 passa dividindo. Menos dividido com menos é mais, né? 6 dividido por 2, 3 segundos. Então, no momento em que eles saíram dessa configuração aqui, o primeiro instante, ou seja, depois de 3 segundos, as esferas estão a uma distância de 4 metros. Beleza? Legal. Agora, se a gente analisar uma situação em que a esfera A está na frente do corpo B, eu posso ter a condição de que a distância entre as esferas é de 4 metros. Então, se a esfera A está na frente do corpo B, então eu vou ter posição de A menos posição de B. Essa diferença é de 4 metros. Por isso que eu coloquei dessa maneira. Beleza, qual é a equação horária do corpo A? Não é 8t? E a equação horária do corpo B não é 10 mais 6t? Beleza, então agora é só substituir. Então, eu colocando aqui, ó, corpo A, 8t, menos. Veja que a equação horária do corpo B ela é constituída de mais de um termo, né? Eu tenho esse 10 aqui, mais 6 vezes t. Então, por isso que eu vou colocar dentro do parênteses, porque aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Legal? Então, veja aqui, ó, menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Agora é só arrumar, fazer a matemática básica aí. Então, eu vou ter 8t menos 6t é 2t. Passa esse menos 10, que está na minha esquerda, vai para a minha direita com o sinal trocado. Vai ficar 10 positivo. 10 mais 4 é igual a 14. Passando o 2 dividindo, né? O que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ter que o tempo gasto será de 7 segundos para que o corpo A esteja na frente do corpo B e a distância entre as esferas seja de 4 metros de distância, ok? Entendeu aí esse exercício? Legal. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Exercício 2. Um passageiro perdeu um ônibus. Puxa vida, se ele perdeu um ônibus, né? Então, ele chegou atrasado, né? Perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos. Puxa vida, olha, quem não já viveu esse tipo de situação? Eu já passei por isso também, de chegar atrasado, né? Então, ele chegou 5 minutos atrasado. Aí, o que que ele pensou? Puxa vida, eu preciso alcançar esse ônibus. Tá, então ele olha, ele procura. Ah, ele viu um táxi ali, ele chamou um táxi. E aí, o que que a gente pensa na prática? Poxa, se eu pegar um táxi, provavelmente, né, com certeza, né, ele vai alcançar o ônibus. Essa é a ideia. Então, se ele vai alcançar o ônibus, ele vai ter uma velocidade maior que a do ônibus. Essa é a interpretação que nós temos na prática, né? O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora. E o táxi de 90 km por hora. Ó, então, eu tenho certeza que o táxi vai alcançar o ônibus. Ele pede para a gente determinar o intervalo de tempo necessário para quê? Para que o táxi alcance o ônibus. E aí ele quer em minutos, né? Então vamos lá, vamos desenvolver aqui para você. A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir as funções horárias de cada carro. Nesse caso, o táxi e o ônibus, ok? Ou móvel, nesse sentido. Então eu tenho a posição, a função horária da posição do ônibus, né? A gente está considerando que na rodoviária é o meu ponto de partida. Então, eu estou colocando a medida dessas distâncias, que a gente vai analisar, a contagem do tempo também. Então, o cronômetro começou exatamente quando o ônibus saiu, ok? E a distância a gente vai colocar como posição inicial na rodoviária. Então, por isso que sobra para a gente aqui, ó, posição inicial do ônibus, 0. Qual é a velocidade do ônibus? 60. Então, 60 vezes t. Como é que eu sei que é movimento uniforme? Tem alguma parte aí do texto que fala que o ônibus sofreu uma variação de velocidade, que o ônibus freou, que o ônibus acelerou? Não fala nada, só disse que a velocidade é 60 e pronto. Então, ele desenvolve aí um movimento uniforme. E o táxi também, não foi falado nada além da velocidade que foi fornecida, tá bom? Bem, então aí
Para o táxi vai ficar como? Qual é a posição inicial do táxi? Também é 0, porque ambos saíram da rodoviária. Beleza, só que aí ó, tem uma coisa aqui diferente. Quem foi que saiu atrasado? Não foi o jovem que saiu atrasado? Então ele pegou o táxi. Então observe que aqui na equação do tempo, a gente vai ter um instante t menos 5 minutos. Porque o ônibus já saiu. Então o cronômetro já estava ativado. E aí a gente vai ter que colocar aqui menos 5, porque o jovem ele está atrasado. E nesse caso aqui, como aqui eu coloquei 5 minutos, eu vou passar para hora. Como é que passa de minutos para hora? Eu pego um determinado valor e divido por 60. Por isso que aqui eu tenho 5 dividido por 60. Beleza? Ele saiu atrasado. Então aqui ó, é uma subtração. Ok? Se ambos tivessem saído no mesmo instante, o táxi e o ônibus, eu não teria nenhum atraso, né? Mas como a gente tem atraso, então a gente tem esse sinal de menos aqui. Agora faça a distributiva, né? Fazendo a distributiva, arrumando as continhas, a gente vai chegar nesta equação aqui, ó. Então pronto. Então o próximo passo é fazer o quê? Quanto tempo vai ser gasto para quê? Para que o táxi alcance o ônibus. Ou seja, qual é a posição de encontro e o instante de encontro, a partir do momento em que o ônibus saiu. Então, a gente vai apenas igualar as duas funções. Então, qual é a função horária do ônibus? 60t, está aqui. E qual é a função horária do táxi? 90t menos 7,5, resolvido. Ok? Alcançar, a gente está dizendo que o ônibus está vindo e o táxi vem e eles estão um ao lado do outro. Ok? Muito bem. Então, agora só fazendo a matemática básica. Passa 90t positivo para o outro lado negativo. Aqui sobra menos 7,5. Essa subtração dá menos 30 vezes t igual a menos 7,5. Passam menos 30 dividindo. Menos 7,5 dividido por menos 30. Isso vai gerar para mim 0,25 horas. Robson, eu poderia bem aqui ó, multiplicar tudo por menos 1 e colocar aqui divisão 7,5 dividido por 30 positivo? Pode fazer também, não tem nenhum problema. Tá legal? Muito bem, mas espera aí, mas o exercício ele quer o tempo em minutos. Então, como é que eu passo de horas para minutos? Próximo passo, eu pego o valor em horas e multiplico por 60. Olha um outro aprendizado aí, ó, para você. Como se passa de horas para minutos? Pega o valor em horas e multiplica por 60. Ok? Então, esse é o tempo que foi gasto de 15 minutos para poder alcançar. Bem, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim: um avião percorre 1.920 km em 1 hora e 20 minutos. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Calcule a velocidade escalar média do avião nesse percurso em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos organizar a distância e o tempo nas unidades adequadas que o exercício está pedindo. Então, eu vou pegar a distância, não foi 1.920 quilômetros? Quanto é isso em metros? Como é que passa de quilômetros para metros? Pego o valor e multiplico por 1.000. Então, aqui você vai ter o valor 1.920 vezes 1.000. Então, a gente só faz acrescentar mais um zero aqui, ó. Então, e o tempo total? Não foi de 1 hora e 20 minutos? Quanto vale isso em segundos? Olha só, passo a passo. Quando a gente escreve 1 hora, 20 minutos aqui do lado, é a mesma coisa de escrever 1 hora mais 20 minutos. 1 hora tem quantos segundos? 3.600. 1 minuto tem quantos segundos? Não são 60? Beleza, então 20 vezes 60. Fazendo essa soma aqui, eu vou ter um tempo total de 4.800 segundos. Então, veja que agora eu já tenho condições de encontrar a minha velocidade em metros por segundo, porque a distância está em metros e o tempo está em segundos. Então, agora a gente vai montar a equação da velocidade. Veja que no texto não está falando nada em mudança de velocidade ou acelerado, não está falando nada disso.
Então, a gente vai ter aqui a distância, que vai ser aqui para mim 1.920.000 metros, dividido por 4.800 segundos. Isso vai gerar uma resposta para a gente de 400 metros por segundo. Então, essa velocidade de 400 metros por segundo. Veja aqui, Robson, por que foi fornecido o valor do som, da velocidade do som no ar? Veja que aqui, 400 metros por segundo é maior que a velocidade do som no ar. Então, esse tipo de situação nos mostra que eu tenho um avião supersônico, um avião que tem uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar. Beleza? Peraí, mas quanto vale isso em quilômetros por hora? Como é que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora? Lembra? A gente já fez isso aqui. Eu pego o valor em metros por segundo e apenas eu multiplico por 3,6. E aí isso vai gerar para mim o valor de 1.440 quilômetros por hora. Legal? Gostou aí da aula de hoje? 3 exercícios passo a passo, informações importantes aí para você. Então, se você aí gostou da aula, se inscreva no canal. Não se esqueça aí de apertar aí o símbolozinho da inscrição e também do sininho para você estar recebendo mais exercícios aí para o teu estudo. Legal? Então, um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula de exercícios. Tchau!